falando sobre essa entrevista que o Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians, deu ontem ao Seleção Sport TV. Ele foi perguntado sobre as condições financeiras do Corinthians nessa intenção de contratar o Gabigol e disse o seguinte, com certeza tem. O Corinthians tem essas condições. A marca do Corinthians é muito forte, estamos dando credibilidade no mercado. Nosso patrocínio era de 17 milhões e temos grandes perspectivas de 5 vezes mais que isso. Ou seja, ele conta com dinheiro de investidor, de patrocínio, para tentar essa negociação com o Flamengo. Augusto Melo já vinha dizendo, que o Gabigol tem a cara do Corinthians, mas agora admitiu que vai sentar com a diretoria do Flamengo para tratar dessa negociação. Sim. Não saiu muito do lugar, tá? Se vai sentar ainda, é a cara do Corinthians. Se não sentou ainda. Já era uma frase que já tinha sido dita, o tempo vai passando e o Corinthians não avança, não é que o Corinthians não avança pelo Gabigol, o Corinthians não avança por ninguém. Pelo contrário, alguns jogadores... Tá recebendo uns nãos aí. Isso, alguns jogadores que o Corinthians tinha intenção, o negócio nem andou e outras equipes já estão começando a pegar esses jogadores. Então, se o Corinthians ficar atrás de Gabigol, ainda que contrate o Gabigol, vai precisar dar um time para o Gabi fazer o gol. E por Fora enquanto, a expectativa que é criada, sim, né? Porque o Gabigol também só vai aceitar ir para o Corinthians se ele perceber que ele não vai entrar na roubada. Até porque, pela história que ele tem com o Flamengo, desde 2019, vai abrir mão disso também, desse protagonismo. Eu não sei se ele vai continuar tendo essa história no Flamengo. Também tem isso, com essa renovação aí do Flamengo. Então, ele tem que pensar sobre isso. Mas, óbvio que ele quer um time que permita a ele fazer os gols. E o Corinthians, nesse momento, não tem esse time. O Corinthians não tem. O Corinthians precisa montar um time. O Corinthians precisa de pelo menos 10 jogadores. O Corinthians não tem o goleiro e depois tem uma dificuldade muito grande de montar a escalação. Você tem, o Fagner, mas precisa de um lateral direito reserva que o Corinthians não tem, passou a temporada inteira sem. Zagueiros, o Corinthians nesse momento tem 3 zagueiros, Só que um tem que acertar porque só sai no meio do ano, que é o Lucas Veríssimo. Tem a volta do Raul, Gustavo e tem o Caetano, que é bom zagueiro. O Corinthians está até tentando fazer uma renovação que o contrato vai acabar no final de 2024. Lateral esquerdo, não se sabe se o Corinthians tem. O Corinthians trouxe o Hugo, o Matheus Bidu não aprovou. Volante, o Corinthians quer que saia e o volante quer sair. Porque a saída do volante põe o dinheiro no Corinthians para que o Corinthians monte Estamos falando do Moscardo. Eu não senti que ele queria que saísse, não, viu, Lofredo? Foi o que o Augusto falou ontem. Ele falou que, que eles fizeram, inclusive, a proposta para o Moscardo se desenvolver no Corinthians, visando seleção olímpica e tudo mais, e ele não quis, porque ele usou até um termo, ele está com a cabeça lá, ele até passou as férias lá, né? Ele disse que sentiu isso do Moscardo, que o Moscardo não era alguém não quer, não está afim. Estava a fim de viver essa experiência na Europa, E é uma negociação, como você disse, que envolve muito dinheiro, deve ser concluída em 20 milhões de euros, o que daria 110 milhões de reais. E mais 2 de bônus. E mais 2 de bônus, exatamente. Agora, Joana, falando aí, ainda sobre essa questão do Corinthians e essa entrevista de ontem do Augusto Melo, ele deixou a torcida do Corinthians bastante empolgada, não sei se tentou jogar para a torcida também nesse sentido, Mas quando ele disse que acabou essa história de só Flamengo e Palmeiras, que agora vai trazer esse protagonismo para o Corinthians também, o Rubão falou isso também, acabou a farra e tudo mais. Bom, falar é fácil. Tem que fazer, Agora, a gente está falando tanto de contratações que vão custar caro ao Corinthians, a proposta que o Corinthians fez ao Benfica para ter o Lucas Veríssimo vai custar aí na casa dos quase 40 milhões de reais, ou seja, é um investimento alto. Gabigol nem se fala, porque o Gabigol vai envolver cifras que eu não consigo nem imaginar no momento. Veja só, Joana, E tem a dívida do Fausto Vera aí que eu queria chegar. Então, Como que um time que deve ainda 20 milhões por Argentino Júniors comprou o Fausto Vera o ano passado por 40 milhões de reais, ou seja, foi um baita investimento, vem atrasando parcelas, tá? Acho que apagou a última em julho, também ameaçado de um transfer ban. Deve mais 20, a gente sabe que deve mais 20 e tem essa mesma ameaça do transfer ban. Pô, a gente não está falando de 500 mil reais, a gente está falando de 20 milhões, Lofredo. Então,
me parece... Se estivesse falando de 500 mil, eu estava preocupado também. No meu caso, não, para mim faria, né? Mas assim, a gente está falando de uma dívida de 20 milhões, assim. Obviamente que é pagável, mas aí acho que tem que seguir a ordem, né? Vamos acertar o que está errado aqui, para não correr o risco de ter um transfer ban, para depois a gente pensar em contratação. Soa tudo muito confuso nessa hora desses investimentos que o Corinthians disse que quer fazer. Eu estou achando que o Corinthians já quer aceitar esse prejuízo do Fausto Vera. Não, prejuízo é o transfer ban, não pode aceitar o prejuízo. Veja só, e colocar na negociação a parte que ele já pagou do Fausto Vera. Então, se pegar alguém que se interesse... já desencanou dos 20 que já pagou. Se interesse, ó, acerta o resto com o Argentino Júnior e a gente coloca o jogador numa troca pro jogador tal. Enfim. Mas num péssimo momento, né? Se o Fausto Vera tivesse em alta, faria mais sentido, Se esperar alta, vai terminar que nem o Cantilho. Vai acabar o contrato e vai ficar sem nada. Vai acabar que nem o Arauz. Vai acabar o contrato e vai ficar sem nada. Então, assim, não tem, talvez o Corinthians já tenha avaliado que não tem mais a alta do Fausto Vera. Perdeu a alta do Fausto Vera. E tem que resolver o problema agora dessa dívida e ver o que consegue tirar desse prejuízo. O Gabigol, o Corinthians, não sei como o Corinthians pretende pagar a multa do Gabigol. Era o que eu estava pesquisando aqui, para tentar se proteger aí dos gigantes europeus. O Flamengo estipulou uma multa gigantesca, né? Mas falta um ano de contrato só. 60 milhões de euros, 360 milhões de reais na cotação atual. Não, mas isso aí esquece. Isso aí, porque falta um ano de contrato, daqui a 6 meses o Gabigol assina com qualquer um e o Flamengo não pega, não leva nada. Pré-contrato, né? Então, assim, tem que ver o quanto alguém está disposto a colocar para pagar, para fazer a liberação. O salário do Gabigol também é muito alto. Outro problema. Se o Gabigol quiser receber no Corinthians o mesmo que ele queria receber do Flamengo, a folha do Corinthians vai explodir. Mas já saiu o Renato Augusto, já saiu o Gil, quem mais que saiu? Juliano. Você tem um equilíbrio com essas 3 saídas para chegar perto do valor do Gabigol, tá? Então, você tem a folha cresce um pouquinho, mas não cresce tanto porque você tirou 3 salários altos, Gil, Renato Augusto e Juliano. E Fábio Santos. E Fábio Santos. Enfim, essa questão do salário, a multa é um negócio de fazer um ajuste, porque a multa não vai ser essa. A multa vai ser, olha, daqui a 6 meses vocês vão perder um jogador de graça. Se vocês não renovarem com o Gabigol, se ele não quiser renovar com vocês não quiserem renovar pelo tempo que ele quer, vocês vão perder o jogador de graça. Então, como fazer essa composição para que vocês levem alguma coisa, né? Enfim. E é uma negociação que está